Esse aqui é um projeto que eu queria ter registrado desde o início, incluindo o corte e solda do Metalon, mas eu tava super cansado e tinha que terminar logo, então acabei não gravando essa parte. Mas a estrutura toda é bem simples. Eu fiz ela em Metalon 15x15 chapa 18, que eu espero que seja o bastante, já que ela não vai precisar suportar muito peso. A pergunta que eu consigo imaginar surgindo é por quê? Por que ter todo esse trabalho, construir essa estrutura e usar 3 lâmpadas quando eu posso simplesmente usar uma lâmpada comum de 60 ou 70 watts? Para responder essa questão, a gente precisa entender sobre luz. Para iluminar um objeto, ambiente ou cena, eu tenho duas escolhas: luz dura ou suave. A luz dura produz sombras contrastadas, bem definidas, às vezes tão definidas a ponto de serem uma projeção perfeita do objeto iluminado. Os reflexos produzidos por esse tipo de luz são pontuais e mais intensos que aqueles produzidos no mesmo objeto por uma luz suave. Um exemplo de luz dura é a luz solar direta, a luz do Sol. A luz suave, por outro lado, produz sombras bem menos nítidas, às vezes quase imperceptíveis. Os reflexos produzidos em objetos iluminados com esse tipo de luz são difusos e parecem menos intensos aos olhos de quem observa. Um exemplo de luz difusa é aquela refletida pelas nuvens, paredes, edifícios, etc. Bacana, eu entendi o que é luz dura e luz suave, mas o que isso tem a ver com a escolha das lâmpadas? É aí que entra o tamanho relativo da fonte de luz. A única forma de obter luz suave é aumentando o tamanho relativo da fonte luminosa. Mas espera aí, tamanho relativo? Relativo ao quê? Ao objeto ou área sendo iluminada. Quanto maior o tamanho físico da minha superfície emissora de luz em relação ao objeto que eu estou iluminando, mais suave será a luz. Quanto mais próximo do meu objeto essa lâmpada tiver, maior será o seu tamanho relativo. Pensa no Sol, por exemplo. É uma fonte de luz gigantesca, mas está tão longe da gente que a luz que chega até aqui é uma luz dura. Beleza, eu entendi o que é luz dura e suave, como usar uma lâmpada com superfície luminosa maior vai me ajudar a conseguir uma iluminação do segundo tipo. Mas por que eu escolheria uma luz assim? Simples, se você passa várias horas trabalhando na bancada, uma luz suave vai te trazer um conforto ocular muito maior. E se assim como eu você também grava vídeos ali, uma luz suave quase sempre vai ser o tipo de luz ideal para iluminar o que você estiver apresentando. Até dá para usar luz dura se a narrativa pedir, mas quase sempre uma luz suave vai ser preferível. Eu consigo imaginar alguém se perguntando o seguinte: pô, será que acomodar condutores energizados dentro de um tubo metálico é mesmo uma boa ideia? E sim, desde que o isolamento dos cabos não seja comprometido, é algo perfeitamente seguro de se fazer. Pense em sinais de trânsito ou certos tipos de postes em algumas áreas da tua cidade, por exemplo. Isso aqui, entretanto, é algo que merece atenção. Sempre que a gente fura metalon, fica uma rebarba bastante afiada no lado oposto ao que o furo foi iniciado. Se a intenção for passar cabos por dentro dessa peça, é indispensável que a rebarba seja removida.
Uma vez que eu já passei os cabos por dentro da estrutura, eu posso usar o meu multímetro na escala de continuidade para descobrir se o revestimento dos cabos foi de alguma forma danificado e se existe continuidade entre eles e a estrutura. Eu gostei bastante do resultado, apesar de que eu deveria ter usado um metalon um pouco mais grosso, talvez um 20 por 20. Mas fora isso, eu consegui uma luz de muito boa intensidade e ao mesmo tempo bastante suave.